Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Hoje dá para ver pelo quadro que o assunto não é dos melhores. É um assunto polêmico. Muitas pessoas confundem ou às vezes querem saber onde eu uso o X, o Y do vértice. Então, primeira coisa, quem é o tal do vértice? É aquele, como eu digo em sala de aula, é aquele bico que tem lá na função, que pode estar aqui em cima ou pode estar aqui embaixo, dependendo da posição da parábola. Então vamos lá, diretamente aqui na pedra. Veja que eu escrevi equação ou função, tanto faz. Tanto faz. Para nós aqui, vamos pensar na questão de função, já que uma coisa é calculada em função da outra. Equação é só quando um lado é igual ao outro. Então, se a banca falar em equação, cuide, esse lado é igual ao outro. Se a banca falar em função, esse lado depende do outro, certo? Muito bem. Mas eu deixei os dois lá, porque às vezes, né, você mistura uma coisa com a outra, então cuide. Pensar no seguinte, primeira coisa, a função de segundo grau é, todo mundo sabe, ax² mais bx mais c. Temos casos nos quais a função é incompleta, já contei. Às vezes o c não está lá. Às vezes o b não está lá. E às vezes nem o b nem o c, só aparece o a. Claro que o a jamais pode ser igual a zero. Se ele for igual a zero, a equação, ou nesse caso a função, tornar-se-á de primeiro grau. Certo? Então vamos pensar numa equação completa. Equação completa. A gente sabe que se o nosso a for maior do que zero, nós temos uma situação. Se o nosso a for menor do que zero, teremos outra situação. Só que temos um problema. A gente sabe lá dos casos, né, do delta. A gente sabe que o delta B2 menos 4A, como dizem alguns. Certo? Então nós temos casos, mesmo dentro do A maior do que zero ou do A menor do que zero, que envolvem o delta. Então vamos desenhar todos os casos aqui. São 6 casos. Eu conto isso em sala 1 milhão de vezes por semana. Temos esse caso, temos esse caso e temos esse caso. Aqui nós temos este caso e este caso. Duas raízes diferentes, duas raízes iguais e nenhuma raiz real. Cuidado, não vai dizer que não tem raiz. Tem raiz sim, só que elas não são reais. Duas raízes distintas, duas raízes iguais e de novo não tem raiz real. Quando acontece cada coisa? Aqui, quando o delta é maior do que zero. Quando o delta é igual a zero. E aqui, quando o delta é menor do que zero. Mesma coisa aqui. Delta maior do que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Então, quando você for fazer a continha lá, usando o tal do Bhaskara, que não é Bhaskara. Se você encontrar o delta menor do que zero, por exemplo, delta igual a menos 16, com certeza o gráfico vai ser esse ou esse, dependendo do A. Certo? Até aí tudo bem? Sim, sim. Só que tem uma coisa engraçadinha. Então agora cuidado. Ah, e outra coisa tem que lembrar. Você sabe que aqui e aqui... Aqui não encostou, mas você sabe que quando encosta, sempre onde encosta é o C, ó. Esse C aqui, ó. Então, o ponto onde a curva, nesse caso chama-se parábola, corta o eixo Y, não o X, hein? X é nas raízes. Quando corta o eixo Y, é exatamente igual ao C, ou seja, o termo independente. Cuide com isso. O Enem gosta dessas coisas aí. Certo? Então, o C é sempre aqui. Faz de conta que se aqui descer bastante, vai encontrar aqui embaixo, mesma coisa aqui. Claro que isso vale aqui também, hein? Não é porque ele não tem raiz real que ele não tem o C. Claro que pode ter sim. Até aí tranquilo? Sim, todo mundo sabe. O grande problema é... Agora está o grande pulo do gato, que é o que nós iremos ver hoje. Vamos pegar os dois casos típicos. Primeiro começando com A maior do que zero. Vamos partir da premissa que nós tenhamos duas raízes distintas. Se nós temos duas raízes distintas,
teremos algo assim, certo? A grande pergunta é, você sabe que lá na equação de primeiro grau, que é uma reta, se ela estiver assim, ela é crescente. Se estiver assim, é decrescente. Normal. A maior do que zero, crescente. A menor do que zero, decrescente. Lá na equação de primeiro grau. Na de segundo grau não tem isso. Por quê? Se o A for maior do que zero, ele vem lá do mais infinito, desce, 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 chega até aqui, ó. E depois sobe, sobe, sobe até o mais infinito de novo. Então ela é decrescente nesse intervalo, chega aqui, para, e passa a ser crescente a partir daqui. Então veja, este bico determina em qual lugar a função deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Neste caso, do A maior que zero. E este bico é chamado justamente vértice. No caso, guarde bem, no caso de A maior do que zero, concavidade ou boca, como queira, para cima, nós temos um ponto de mínimo. Por quê? Ele vem lá do menos infinito, desce e depois sobe de novo. Então, esse ponto aqui é chamado ponto de mínimo. Claro para todos isso? Sim? Sim. Então, quando A é positivo, por exemplo, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, certo? A ao quadrado, que nesse caso vale 1, então x ao quadrado menos 5x mais 6, vem lá de cima, cai aqui e começa a subir. Então, o vértice é um ponto de mínimo, certo? Certo. Vamos mudar aqui a figurinha. O A agora será menor do que zero, ou seja, um A negativo. O que acontece? Então vamos lá. O que acontece é isso daqui. Nós temos um valor que vem lá do menos infinito, pode ver, vem lá enterrado lá embaixo, sobe até aqui, e depois desce de novo, vai lá do menos infinito de novo. O que acontece aqui? Cuidado, atenção, hein? Ela é crescente aqui, chega no bico, para e torna-se decrescente. Esse ponto se chama, claro, exatamente que nenhum outro, chamar-se-á vértice do mesmo jeito. Só que nesse caso ele é um ponto de máximo. Ele vem lá do menos infinito. Menos 1 milhão, menos 500 mil, menos 10, menos 0,14. 0, menos 5, menos 30, menos 400, menos 1 milhão. Então ele vem aqui e vai até um ponto de máximo. Então lembre, quando a concavidade está para cima, este ponto aqui do vértice é um ponto de mínimo. Quando a concavidade está para baixo, o vértice é um ponto de máximo. Claro para todos isso? Sim, sim. A grande pergunta é, agora vem a parte boa. Como é que eu calculo as coordenadas do vértice? É justamente o que as pessoas querem saber. Então, o vértice, seja ele ponto de máximo ou ponto de mínimo, pouco importa, tanto faz, literalmente tanto faz, tem coordenadas x do vértice e y do vértice. Então, x do vértice e y do vértice. X do vértice menos b por 2a. Y do vértice menos delta por 4a. Cuide aqui. Se a banca... Olha agora que parte inteligente. Se a banca te der uma equação que não tem o b, o x do vértice vai ser zero logo de cara. Porque o b é zero, 0 sobre 2 dá zero mesmo, entendeu? Então, se não tiver o b, tiver só o c, a banca não vai ter o x do vértice. Vai ser zero. Ou seja, quando a banca não tem o b, a banca dá uma função que não tem o b, o x dele é zero. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ó. Entendeu? Ó, o x do vértice é zero. Ó. Vai passar exatamente aqui. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, entendeu? Mas sempre um x igual a zero. Vai ter um y qualquer que não interessa pra gente por enquanto, certo? Quando b é zero. Então, quando b é zero, o x do vértice vai ser zero. Quando a banca não te dá o c,
quando a banca não te dá o C, o delta, que é B2 menos 4AC, essa parte do 4 vezes A vezes C acaba acabando. Acabando é bom, né? Acaba sumindo. Então fica só B ao quadrado sobre 4A. Claro para todos isso? Então, relembrando, se a banca não te der o B, ou seja, se o B for zero, o x do vértice também será zero. Se a banca disser que o C vale zero, colocar uma equação, por exemplo, y igual a x quadrado menos 8, por exemplo, x ao quadrado menos 4x, que não tem o C, isso aqui que é para ser B ao quadrado menos 4AC, fica só B ao quadrado, porque 4 vezes A vezes C, que é zero, acaba subindo, certo? Então guarda esses detalhezinhos. Até aí sim? Sim. O grande problema é quando eu uso o x do vértice, quando eu uso o y do vértice. Então, bem devagar. Eu resolvi um problema agora há pouco, via Facebook, lá, via Messenger, na verdade, sobre a questão de interpretação. Então, cuidem, às vezes a leitura te conduz ou te induz a uma resposta errada. Ou a leitura errada, na verdade, te induz. Vou pegar um caso que eu sempre digo. Lançamento de projétil, ou lançamento de um míssil, ou lançamento de uma bola. Por questões óbvias, nenhuma bola vai ser lançada assim, né? A bola não vem no espaço, bate no chão, quica e volta. Claro que não. Então, ela parte do repouso e faz isso. Claro, para todo mundo, sim. Lançamento de projétil ou de bola, ou qualquer coisa, é sempre assim. Parte do repouso, vai até uma altura. Então, supondo que aqui seja a altura e aqui seja o tempo. Então, no eixo X tem o tempo, no eixo Y tem a altura. Então, se pode jurar que o Y será f de x, ou seja, a altura será a função do tempo. Claro para todos? Sim, sim. Agora vem a parte. Então, não pisque a partir desse segundo. Se a banca lhes pedir, filhinho, qual é a altura máxima? Então, veja, a altura está no eixo Y. Então, se a banca pede qual é a altura máxima, ou seja, quem é esse cara aqui, obrigatoriamente você vai ter que calcular o y do vértice. Porque se a altura está no eixo Y e a banca quer a altura máxima, y do vértice, certo? Agora, o que costuma a banca fazer, e isso derruba todo mundo, é quando que essa altura máxima é obtida? Se é quando, é tempo. Nesse caso, como o tempo está no eixo X, vai ter que achar o x do vértice. Então, cuidem com isso, é uma questão de interpretação. Geralmente, a banca funciona da seguinte maneira. Se a banca pede quando alguma coisa vai acontecer, em que período isso acontece, geralmente é x do vértice. Porque as coisas são em função do tempo. Geralmente, não necessariamente. Não vai dizer que isso é uma lei, por favor. Né? Mas geralmente. Quando que acontece? X do vértice. Agora, qual é o valor máximo que ela vai obter? Daí é y do vértice. Claro para todo mundo? Um caso muito típico, que já caiu várias vezes, tanto no Enem quanto nos vestibulares, é a banca te dá um monte de informação e você descobre lá no final que a curva vai ser assim. Daí a banca pergunta, qual é o preço que eu tenho que cobrar para que eu venda o maior número de unidades? Então lembre, unidade está no eixo Y e o preço está no eixo X. Então a banca não quer o maior número de unidades. Ela quer saber quando, em que preço que eu coloco a minha mercadoria que eu vou vender mais. Então, se é preço, é aqui. Portanto, X do vértice, não Y. Se a banca perguntasse qual era o lucro total, daí sim seria lá no eixo Y do vértice. Claro, para todo mundo? Então, vamos lembrar de novo, mais uma vez. Se o número de unidades que eu vendo for função do preço, e com certeza isso aqui está nesse nível assim, ó. Só que aqui se pode jurar que o C vale zero, porque ó, ele corta, ó, ele corta exatamente no zero. E eu lhes contei, quando a curva corta o eixo Y em algum lugar, é que esse valor é o C. Então o C é zero. Então, nesse nível aqui. Pode ser, por exemplo, lembrando, como a boca está para baixo, vai ser algo assim. Menos 2x² mais 1700x. Estou chutando uma função qualquer. Mas veja, menos, porque a boca está para baixo. Por que não tem o C? Porque ele corta exatamente aqui.
E você pode dizer que uma das raízes é zero. Então, se o preço for zero, eu não vendo nada, por uma questão óbvia, né? Não custa nada, então não vou vender. Mas se o preço for esse preço aqui, por exemplo, eu vou chutar R$30, eu também não vendo nada, porque é muito caro. Quem é o preço ideal? Entre as duas raízes, 0 mais 30, 30 sobre 2, 15. Então aí uma grande sacada. Se pode dizer também, neste caso, exclusivamente neste caso aqui, ó. Neste caso, o x do vértice será a primeira raiz mais a segunda raiz sobre 2. O vértice, ou seja, o bico, o valor máximo, aqui, ó, ocorre exatamente entre as duas raízes, ou seja, na média delas. Certo? Então, lembrando, se a banca pedir o tempo ou o preço pelo qual eu tenho que vender para obter o maior lucro, preço para obter o maior lucro, não é o lucro, e sim o preço, x do vértice. Qual a altura máxima atingida pelo projétil? Ou qual vai ser a minha receita total? Y do vértice. Claro, não tem como errar. Muito bem? Então hoje um pouco de teoria para dar um nó na cabeça aí. Se tiver dúvida, manda e-mail, tambor, qualquer coisa, via Messenger, via WhatsApp, seja lá o que for. Tem dúvida? Escreva. Daqui a pouco eu volto. Grande abraço.